Fala, meus queridos inscritos que acompanham os times da Série B do futebol brasileiro. Hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre a Copa Verde. Como é que estão os nossos times da Série B na Copa Verde? Até porque nós estamos na reta final dela ali praticamente, né? Acontecendo aí os jogos de volta das quartas de finais. Já tem semifinais aí praticamente definidas, faltando apenas, por exemplo, o jogo da volta entre Amazonas e São Raimundo, que vai acontecer nessa quinta-feira. E nessa quarta-feira nós tivemos Paysandu entrando em campo em Manaus, lá na Arena da Amazônia. E tivemos também em Goiânia o time do Goiás fazendo o jogo de volta. Mais tranquilo, né? A vida do Goiás, até porque no jogo de ida, fora de casa, lá no Mato Grosso, o time já praticamente construiu o resultado, venceu por 2-0. E aí na volta era só dar aquela administrada. Aí foi o que o Goiás acabou fazendo, né? Na verdade, o Goiás acabou emplacando mais gols. Teve o desencanto do Wesley Garcia, né? Até coloquei já nas minhas redes sociais ali o gol que ele fez. Já o time do Paysandu, né? Nós vamos falar mais aí sobre o jogo do Goiás, tá, torcedor do Goiás? Então fica comigo aí no vídeo. Já o time do Paysandu tinha uma missão um pouco mais melindrosa, vamos dizer assim, pois jogaria fora de casa, né, na Arena da Amazônia, contra o time do Manaus. E o jogo de ida, que foi na Curuzu, né, jogando em casa, o time do Paysandu acabou não conseguindo aí construir o resultado, ficou 0-0, então ficou para a volta. Então foi aquele jogo, né, que precisava um pouquinho mais de cuidado. Mas também o Paysandu acabou construindo, né, o resultado ali de uma forma tranquila e deu tudo certo. Inclusive aplicando uma goleada. 4-1 para mim é goleada, né? Não sei para vocês. Então o Paysandu construiu o resultado. E aí, nesse jogo em si, né, tentei de todas as maneiras, antes de estar aqui com vocês, achar imagens, achar gols nas redes sociais do clube, em todo lugar. Aí mais uma vez eu faço um protesto aqui para a CBF. Poxa, vocês, CBF, tá de zoação, né? Não deixando aí ninguém transmitir os jogos. Os clubes querem transmitir e vocês não estão liberando. E aí a gente fica com imagens amadoras ou até sem imagens. Por exemplo, se não tiver gravado esse jogo aí, vai ficar só na história. O Borazzi, o Rossi, o Pedro Del Valle e o Giovani, que marcaram os gols, daqui uns tempos não vai poder falar assim, ó, lá contra o Manaus eu marquei gol. Como é que ele vai ter imagens, né? Vai ter que pegar os jornais, igual antigamente, né? Quando tinha aqueles gols que nem eram capturados por câmeras, vai ter que ser assim, né? Pelo menos a Copa Verde, ao invés dela ir para frente, progredir, a gente tá retroagindo. E aí a CBF tem contribuído muito com isso, porque ela não vende a competição, não conseguiu vender o seu produto e agora também não deixa os clubes divulgar o produto, né? Mas é isso, né? Então, jogando em Manaus, o time do Paysandu construiu o resultado, acabou vencendo aí por 4-1. Aí, como os incas e os maias, né, eu brinco, vou ler aqui o roteiro do Globo Esporte. Ó, a partida começou com muitos gols. Em 20 minutos foram marcados 3 gols. Começou com o Paysandu logo com 1 minuto, fazendo gol com o Borazzi, que aproveitou um contra-ataque e abriu o placar. Aí vocês imaginam aí. Depois o Manaus reagiu, mas ficou na defesa do goleiro Matheus Nogueira. Então, imagina aí o Matheus Nogueira defendendo aí. E na trave, ó, então chutou bola na trave. Mas o Papão voltou a ser certeiro e aos 9 minutos, Rossi aproveitou o rebote do goleiro Gustavo e ampliou. A reação do Gavião, que é o Manaus, veio aos 18 minutos, quando o Renanzinho foi derrubado na área. Inclusive, esse lance aí do pênalti, eu vi algumas imagens bem borradas ali, mas eu vi, né? Foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Renanzinho bateu e diminuiu o placar para 2-1, mas a equipe paraense conseguiu controlar a partida e não teve mais nenhuma chance clara de gol do Manaus, apesar de ter saído mais para a partida. Já o Papão também não chegou tanto, ou seja, eu imagino que ficou um jogo moroso, né? Já no segundo tempo, começou com o Del Valle marcando logo aos 4 minutos, então de novo no início do tempo ali, mas estava em posição de impedimento.
Já o Manaus teve como primeiro ataque um chute do Miliano, mas ficou na defesa do goleiro Matheus. E quando o Gavião, que é o Manaus, tentava buscar o gol de empate, sofreu mais um. Aos 10 minutos, Rossi avançou em velocidade. Aí você imagina o Rossi correndo aí, né? E tocou na esquerda para o Del Valle, que devia estar correndo também, que para acompanhar o Rossi tem que estar correndo. E aí marcou o 3-1. Depois, aos 20 minutos, Brian Borges foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Olha, não tem nem como a gente mostrar aqui o lance polêmico, né? E deixando o Papão com -1. A partir daí, o Manaus tentou chegar de qualquer jeito no ataque. Teve chances com Jefferson de cabeça, Victor Lima com chute de longe, mas nenhuma foi no alvo. Em um contra-ataque, aos 47 minutos, Cavalieri foi derrubado, Matias Cavalieri, na área e o árbitro marcou pênalti. Giovani cobrou bem e ampliou. Então já é o segundo gol do Giovani aí, né, seguido. Fez um no jogo passado e fez agora. Depois o Gavião teve uma chance com o Joel sozinho, mas cabeceou para fora. E assim é a nossa novela, né, de rádio aqui, né, igual na rádio. Então o Papão acabou construindo aí os 4-1, passando de certa forma folgado, parece que não passou sustos, apesar do 2-1, mas soube gerenciar a partida. Então o Paysandu passa de fase e agora na tabela, nos chaveamentos, aguarda aí o confronto entre Amazonas e São Raimundo de Roraima. O jogo de ida, o Amazonas perdeu para o São Raimundo de 2-0, né? E agora no jogo da volta, o Amazonas, que é o nosso time da Série B, vai ter que correr atrás do prejuízo. No outro chaveamento das semifinais, tudo definido, tá? O Brasiliense, no jogo de volta, inclusive já postei vídeo aqui, venceu o Vila Nova por 3-1 e está na semifinal o time de Brasília. E o Goiás faltava fazer o seu jogo de volta contra o União Rondonópolis. Do jogo do Goiás, o Globo Esporte disponibilizou as imagens dos gols aqui e eu vou mostrar para vocês. O lateral Danilo cruzou e o atacante Edu, né, voltando a marcar para o Goiás. E agora ele, Esli Garcia, fez o dele de falta, sapecou o barbante lá do meio. E depois Esli Garcia toca para Danilo. E aí Danilo joga no meio da área e Vitor Hugo coloca para dentro. Zé Hugo, Vitor Hugo aonde? De onde eu tirei esse Vitor Hugo? Tem um Vitor Hugo no Goiás também, né? E aí esse resultado fez com que o Goiás, no agregado, ficasse 5-0 contra o União Rondonópolis e está nas semifinais contra o Brasiliense. Então, de um lado do chaveamento já está montado e agora fica aguardando ali esse confronto do Amazonas para ver se vai ser Paysandu contra o São Raimundo de Roraima ou se vai ser Paysandu contra o time do Amazonas. Aí é bom, hein? Paysandu e Amazonas dá uma movimentada boa, principalmente pra gente aqui nos nossos conteúdos, né? Temos muitos aí seguidores de ambos os times. Inclusive, um abração para todos vocês aí que estão comigo aí desde 2023. Galera do Amazonas, galera do Paysandu, né? Então é isso, pessoal. Falei para vocês aqui dos nossos resultados. Papão classificadaço, né? Muito bem aí. 4 gols, 1 gol de cada atleta. Goiás também venceu no agregado 5-0, sem susto. E, na minha opinião, acaba sendo aí os 2 favoritos para serem os finalistas, independente dos adversários. Torcedor do Amazonas, não fiquem bravos comigo, tá? Por quê? Porque o Amazonas ainda não se encaixou. É o meu pensamento. Eu acredito que muitas peças, né, é uma característica do Amazonas e então ainda o time não se encaixou, trocou de treinador agora. Então, se eu tivesse que apostar as minhas fichas nos favoritos para as finais aí, eu acredito que seja Paysandu contra o Goiás. Claro que ainda tem jogo de ida e volta, vamos respeitar, né? Mas é a minha opinião desde agora e vamos ver o que acontece nessa Copa Verde. E o pessoal fala muito da Copa Verde, eu acho ela bom demais. Já pensou? Você ganha a Copa Verde, você já tá direto ali na terceira fase da Copa do Brasil. Cara, eu acho muito legal, muito bom aí. Pro clube é interessante também. O que a gente precisa cobrar é mais profissionalismo da instituição que organiza a competição. Mas a ideia, né, dessa classificação direta para a terceira fase é super bacana. Tamo junto, pessoal. Falando aí então um pouquinho de Copa Verde, dos nossos times da Série B. Copa do Brasil eu vou falar também, porque o Operário ainda entra em campo, então não fiz o vídeo da Copa do Brasil. Sei que o Remo classificou, sei que o América foi eliminado, então estou esperando o jogo do Operário para fazer o material para vocês. E um abraço, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Curta o nosso material, compartilhe lá no seu grupo de torcedor, que isso aí nos ajuda bastante. Um abraço e até a próxima.